Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Ontem nós meditamos em Romanos, capítulo 6, versículo 16. Não seja escravo. Aprendemos olhando para a vida de Sansão que aquilo que constantemente nos entregamos pode começar a exercer domínio sobre nós. Hoje a palavra nos mostra o caminho contrário à escravidão do pecado. Deus nos chama para uma vida de santidade. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, quando ouvimos a palavra santidade, algumas pessoas imaginam imediatamente alguém que nunca erra, nunca enfrenta tentações e vive praticamente separado da realidade, mas não é isso. Ser santo significa, antes de tudo, ser separado para Deus. É pertencer ao Senhor. É compreender que fomos chamados por Deus. Nossa maneira de viver precisa demonstrar a quem nós pertencemos. Observe que Pedro, ele não está falando, ele não diz, sejam santos quando estiverem na igreja. Mas ele diz, santos em toda a vossa maneira de viver. Isso envolve a nossa vida dentro da igreja e fora dela. Envolve aquilo que fazemos quando estamos acompanhados e aquilo que fazemos quando ninguém está vendo. Envolve as nossas palavras, relacionamentos, pensamentos, aquilo que nós assistimos, aquilo que ouvimos e as escolhas que nós fazemos, meus irmãos. E aqui encontramos uma ligação muito forte com a lição de número 9. Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Sansão havia sido separado para Deus desde antes de nascer. Juízes, capítulo 13, versículo 5, o anjo declarou, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Sansão tinha sobre a sua vida uma separação especial para o Senhor. Ele não era forte simplesmente porque possuía cabelos compridos. A sua história estava ligada a uma aliança e a uma consagração a Deus. Mas existe algo muito sério em sua trajetória. Sansão era separado para Deus, porém ele constantemente se aproximava daquilo que deveria manter distância. E isso nos ensina, meus irmãos. Não basta carregar sinais externos de consagração se o coração está continuamente negociando com o pecado. Santidade não é aparência, santidade é vida. Podemos carregar uma Bíblia, podemos conhecer os hinos, podemos frequentar todos os cultos, podemos ter uma função na igreja, mas Deus continua interessado naquilo que acontece dentro de nós. Sansão possuía uma força extraordinária, mas precisava aprender que ser usado por Deus não substitui uma vida de santidade. Esta verdade é muito importante. Às vezes alguém pensa, Deus está me usando, então está tudo bem. Cuidado, meus irmãos, muito cuidado aqui. O fato de possuirmos dons não significa que podemos deixar de vigiar o nosso caráter. Dom não substitui santidade. Capacidade não substitui obediência. Talento não substitui comunhão com Deus. Por isso Pedro diz, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E precisamos entender também que santidade não significa apenas uma lista de coisas que não podemos fazer. Santidade começa com uma pergunta muito mais profunda. A quem eu pertenço? A quem eu pertenço? Se pertenço a Cristo, quero viver de maneira que agrade a Cristo. Não deixo determinadas coisas simplesmente porque alguém me proibiu. Eu as deixo porque existe algo mais precioso
algo que desejo preservar: a minha comunhão com Deus. Imagine uma pessoa casada que diga: até onde posso me aproximar de outra pessoa sem trair a minha esposa? Perceba que a pergunta já está toda errada, né? A pergunta já está toda errada aqui. Quem ama não procura descobrir até onde pode chegar perto da infidelidade. Procura preservar aquilo que ama. Da mesma maneira, o cristão não deveria viver perguntando: até onde posso chegar sem pecar? Pergunta deveria ser outra. A pergunta deveria ser: como posso viver mais perto de Deus? Isso muda completamente, meus irmãos, a nossa visão da santidade. Santidade não é viver procurando a fronteira do pecado, é viver procurando a presença de Deus. Sansão muitas vezes aproximou-se demais daquilo que ameaçava a sua consagração. E talvez alguém esteja fazendo a mesma coisa. Você sabe que determinada conversa não lhe faz bem? Sabe que determinado conteúdo alimenta pensamentos errados? Sabe que determinado relacionamento está enfraquecendo a sua comunhão com Deus? Mas continua dizendo: eu consigo controlar. Lembre-se do que nós aprendemos no devocional de ontem. Não espere aquilo se transformar em uma corrente. Afaste-se enquanto ainda consegue perceber o perigo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz. Observe que a Bíblia não diz apenas o que devemos fugir, ela também mostra aquilo que devemos buscar. Fuja do pecado, meus irmãos, mas corra em direção a Deus. Abandone aquilo que contamina, mas alimente-se da palavra. Afaste-se daquilo que enfraquece a sua fé, mas aproxime-se de pessoas que ajudam você a permanecer firme. Santidade não é apenas deixar alguma coisa, é escolher alguém. E esse alguém é Jesus Cristo. E não pense que você conseguirá viver em santidade apenas pela própria força de vontade. Sansão tinha muita força e mesmo assim caiu. Precisamos depender diariamente da graça de Deus e da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a nossa oração hoje possa ser assim: Senhor, eu pertenço a Ti. Ajuda-me a viver de maneira que agrade o Teu coração. Mostra-me aquilo que preciso me afastar e dai-me coragem para abandonar tudo o que enfraquece a minha comunhão contigo. Guarde os meus pensamentos, os meus olhos, as minhas palavras e as minhas escolhas. Que a minha vida dentro e fora da igreja demonstre que fui separado para o Senhor. É a minha oração, é o meu clamor no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, guarde esta verdade. Sansão foi separado para Deus, mas frequentemente se aproximou daquilo que ameaçava a sua consagração. Não faça da santidade apenas uma aparência exterior. Seja santo em toda a sua maneira de viver. E nunca se esqueça, santidade não é descobrir até onde podemos chegar perto do pecado, é desejar chegar cada vez mais perto de Deus. Em nosso devocional de amanhã, continuaremos a nossa leitura semanal em Romanos, capítulo 5, versículo 8, com uma palavra maravilhosa: Cristo, o libertador. Depois de falarmos sobre as nossas fraquezas, veremos que a nossa esperança não está na nossa própria força, a nossa esperança está em Cristo. Deus abençoe você e a sua família, permaneça firme, persevere a sua comunhão com Deus e busque uma vida de santidade. E fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, e até amanhã.